A entrar em mais um fim de semana, hoje vou partilhar aqui uma série de setups, de configurações de trading, de oportunidades nos mercados. Vou também falar sobre qual será a próxima grande tendência, depois de cripto, depois dos metais, ouro em particular. Tivemos também os mercados tradicionais, tivemos o setor da inteligência artificial, portanto, tudo isto tem estado aqui a visitar preços mais altos e depois, a dada altura, um arrefece e o outro aquece. Portanto, temos visto esta ciclicalidade aqui, esta rotação, mas qual será a próxima tendência que está aí a começar? Portanto, vou falar sobre isso, vou partilhar também aqui uma série de gráficos que nos mostram onde potencialmente Bitcoin se prepara para dirigir. Vou mostrar aqui coisas bastante interessantes, falar também sobre as últimas notícias em cripto, sobre tudo aquilo que é preciso saber se estás investido em cripto. Na verdade, se estás investido nos mercados, seja de que forma for, ou seja em que ativo for, assegura-te que ficas por aí desde o início até ao fim. Bem-vindo, sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas vindo aqui parar, sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque por um lado, não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana, até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. Meta essa que, uma vez atingida, será um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência, e como ainda falta algum tempo para lá chegarmos, estamos aqui a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai querer dizer que terão todos amplas oportunidades para serem os premiados com esses tais $100. Para participar é muito simples, basta subscrever, ativar as notificações, tal como disse, e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vou lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum, o USDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. Agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entremos naquilo que realmente nos importa, começando aqui, como é hábito, por olhar em primeiro lugar para Bitcoin, e aquilo que se pode ver é que Bitcoin tem estado aqui numa tendência ascendente, uma subida lenta, mas segura aqui. Já estamos acima desta caixa laranja aos 63.700 e parece mesmo que queremos ir agora contestar os 66.700 aqui, a ver se esta resistência continua forte ou se vamos conseguir quebrar acima deste nível. É claro que será que a pergunta que se coloca agora é: será que vamos apenas subir até a registrar um high mais baixo do que aquilo que vimos anteriormente, tal como vimos aqui atrás? Pelo menos este high é mais baixo, tendo em conta os pavios. Ou será esta a vez em que vamos conseguir quebrar acima destes níveis? Eu acho que estamos a chegar cada vez mais perto desta altura, em que vamos deixar estes níveis todos no retrovisor. Se já estás aí há tempo suficiente, tenho estado nas últimas semanas aqui cautelosamente otimista, digamos assim. Tenho dito que isto poderá ser aqui o fundo já pode ter sido registado entre os 57 e 58. Claro que temos de nos preparar para mais ação de preços negativa, mas estamos definitivamente na vizinhança de um fundo. É claro que se visitarmos preços mais baixos não há problema, vou continuar a acumular. Eu acho que é uma altura excelente para acumular uma posição para o próximo bull market, e nas próximas semanas, nos próximos meses, eu acho que vamos começar a visitar preços mais altos, e portanto, de uma forma geral, é isto que acredito para Bitcoin, no que diz respeito a Bitcoin. No que diz respeito a Ethereum, pode-se ver também Ethereum agora está aqui a lutar com esta resistência aos 1925, superando este nível. Eu acredito que vamos ver aqui um movimento impulsivo até à próxima resistência, aqui aos 2084. São cerca de 8% a partir desta linha laranja. Solana, também temos visto aqui mais recentemente um par de velas verdes. Estamos aqui a caminhar para a resistência dos $76. Veremos o que é que acontece quando lá chegarmos. E portanto, de uma forma geral, é isto a que vou estar atento aqui no que diz respeito aos mercados cripto.
cripto e é estes ativos em que estou mais focado. Repito, estou cautelosamente otimista. Eu acredito que nas próximas semanas, nos próximos meses, acumular uma posição aqui de forma calculada e aproveitando os recuos para ir baixando o preço, preço médio de entrada, vai ser uma boa decisão quando olhar para trás no futuro. E se olharmos aqui para o ouro está a começar a bombar outra vez, portanto está a transpirar aqui força, estamos dentro da caixa laranja, verdade seja dita, resistência, portanto um pouco de cautela aqui ainda assim, mas se conseguirmos superar este nível, então acredito que o ouro poderá ir agora desafiar aqui estes anteriores highs que estão aos 4.570, mais coisa menos coisa, depois o próximo aos 4.750 e o seguinte aos 4.850. E, portanto, poderá estar aqui nas cartas um movimento de cerca de 10% em ouro e, aliás, nos últimos dias, repara como já vimos aqui um movimento de quase 10%, 9%, portanto, a trade em ouro parece estar aqui a ressuscitar. Será que vamos ver aqui um movimento parabólico como assistimos aqui atrás? Muito provavelmente não, mas, apesar de tudo, eu continuo a acreditar que o ouro vai ter um bom desempenho e que vamos visitar preços mais altos. Agora, eu acredito também que a cripto está aqui está quase a chegar a vez de cripto passar para se tornar no foco de todos os holofotes. E também outra coisa de que vou falar mais tarde neste vídeo, portanto traz aí uma razão para ficar agarradinho à tua cadeira. Olhando para o SP500, fechamos um novo máximo histórico no que diz respeito ao fecho das velas, portanto muito bom desempenho para o SP500, continua aqui a sua ascensão meteórica e é claro, é por essa razão que temos estado aqui nos últimos tempos a tirar 100% partido desta ação de preços, toda a volatilidade, especialmente com as estratégias de trading que estão aqui a apresentar um verde a toda a linha, o que é uma muito boa notícia. Vê-se que, repara como a trade de Robinhood, aliás, até já tirou lucros, portanto não tem aqui uma posição significativa em Robinhood e eu penso, Apple aqui sim tem uma posição significativa. Se descermos até aqui estes níveis mais baixos, vou muito provavelmente ter de converter esta posição, por agora ainda não vou fazê-lo. Repara, 312, se chegarmos aos 323, então vai tirar lucro nesta posição. Bitcoin, de estratégia de DCA, não se passa nada digno de nota. Nvidia, o segundo bot da Nvidia já preencheu aqui algumas ordens, mas nada que justifique a minha atenção neste momento. SanDisk, preenchemos aqui todas estas ordens e eu vou só aqui dar algum tempo aqui antes de converter esta posição para ver se conseguimos chegar ao alvo do take profit. De uma forma geral, as coisas estão com muito bom aspecto, continuamos aqui a realizar ganhos a cada dia que passa. No que diz respeito às estratégias na grelha de futuros, portanto o cripto, Solana está aqui numa perda de 29 mil, Ethereum no verde, cerca de 20 mil, Bitcoin um pouco acima dos 100 mil de perda, e eu não vou fazer nada hoje, porque acredito que existe aqui uma boa probabilidade de que na segunda-feira vejamos um movimento para cima nestes ativos. Se na segunda-feira, depois de segunda-feira, vou reavaliar a situação, se ainda estiverem no vermelho, então vou adicionar mais em conformidade com a minha estratégia, tal como sabes, tem estado aí há tempo suficiente. E se quiseres utilizar estas estratégias por ti próprio, então deixa até à descrição deste vídeo. Tens desde logo aqui o link para te registares na Pionex. Atenção que isto não é destinado a utilizadores na União Europeia, pelo menos aqueles que não disponham de uma VPN ou de um VPS. Mas se sim, então tens aí o link para te registares. Depois logo abaixo o link para te tornares elegível e reivindicares os bónus que tenham disponíveis a qualquer momento. E depois verás uma série de links que são configurações com um clique para bots nestes ativos em que estou mais focado aqui, bots DCA, principalmente nos ativos tradicionais, mas também com Bitcoin ao barulho. E depois logo abaixo tens os links para os bots na grelha de futuros que nos quais o foco está nos ativos cripto, mas também há de haver links no meu documento de trading, cujo link também está na descrição, para metais preciosos e outros ativos tradicionais. Há aqui um manancial de recursos ao teu dispor, seguindo os links que estão na descrição deste vídeo. Sugiro que faças a tua investigação e vejas tudo aquilo que te está a ser oferecido neste preciso momento.
Continuando, falemos então sobre as próximas grandes oportunidades aí nos mercados. Eu já falei sobre ouro, portanto, se conseguimos superar esta resistência, vai haver aqui boa ação de preços bastante positiva. Petróleo está aqui em modo reativo relativamente àquilo que se passa na guerra do Irão. Portanto, será que vai haver ou não um acordo de paz? Será que o Estreito de Hormuz vai finalmente reabrir? Será que vai permanecer fechado? Quem é que vai cobrar portagens? Será que vai haver portagens? Parece que temos aqui uma tendência de curto prazo, uma tendência descendente, porque há aqui uma trendline. Se de facto, das duas uma, ou quebramos acima desta trendline, então podemos esperar que o petróleo visite preços mais altos, ou então vamos ser rejeitados a partir deste nível e visitar preços mais baixos. Logo veremos na segunda, ou a partir de domingo à noite, quando abrir o mercado de futuros. Portanto, poderá estar aqui outra oportunidade de trading, outro setup, tal como vimos em ouro, que se ouro superar a sua resistência, então poderemos ter aqui alguma ação de preços positiva. Temos aqui também uma oportunidade em petróleo, com base nesta trendline, ou uma quebra acima significa a ação de preços positiva e uma rejeição significa preços mais baixos. Olhando aqui para títulos individuais, portanto, ações individuais, eu antes ainda de partilhar essa oportunidade absolutamente enorme que vejo aqui ao virar da esquina, temos a Nvidia a visitar preços mais altos, já não está assim tão longe do seu anterior máximo histórico, está a cerca de 5% do máximo histórico, o que é uma boa notícia. Parece que quer ir lá contestar e desafiar este máximo histórico. Olhando para Google, está a aproximar-se aqui deste nível de suporte, portanto Google já recuou cerca de 13% desde o seu máximo histórico, e a partir deste pequeno movimento aqui de curto prazo, do topo deste movimento, já foram 8%, e portanto temos aqui suporte significativo na caixa laranja. Vou continuar a acumular Google no caminho para baixo através das estratégias de trading, e com certeza, se preencher todas as ordens, convertendo isso numa posição individual, permaneço ainda bastante bullish relativamente aos mercados tradicionais, mas também ao mesmo tempo, em paralelo, estou à espera que muitos destes ativos visitem preços mais baixos, isto porque também em parte espero que o façam para poder baixar o meu preço de entrada e acumular uma posição mais significativa nestes ativos. Olhando aqui para Microsoft, continua com um belo desempenho, está aqui a descansar logo acima desta linha de suporte, e estamos aqui a quanto? Estamos a cerca de 10% do máximo histórico, e portanto parece estar aqui definitivamente nas cartas alguma ação de preços positiva para Microsoft também, e todos estes ativos aqui no setor da tecnologia. Eu estou a acumular posições através das estratégias de trading e convertendo, tal como já mencionei, quando os bots preenchem todas as ordens, essas posições em trades individuais. Repara como em Meta tem aqui mais de 200 mil, são quase 230 mil dólares numa posição em Meta. A Nvidia também é uma posição significativa, aqui cerca de 200 mil dólares. Se me disse que 80 mil, e há aqui umas outras posições mais pequenas, estas posições maiores, Nvidia, Meta e também Intel, na verdade também está nos 6 dígitos, aqui acima dos 100 mil dólares. Portanto, são estas as 3 posições maiores que tenho aqui em trades individuais, posições abertas. Vou continuar a atualizar-te relativamente a tudo isto, mas continuemos, porque será que vai ou não ser anunciado um acordo de paz? Eles dizem que sim, os americanos dizem que sim, os iranianos não parecem muito convencidos, mas já sabemos que o petróleo vai reagir de forma impulsiva a tudo aquilo que venha a ser noticiado. Se olharmos aqui para o mercado tradicional de uma forma geral, será que está sobrevalorizado ou não? Temos vindo, isto tem estado aqui nas bocas do mundo, Coy Sileter diz aqui que não necessariamente, se olharmos portanto, ao quão, em que medida o desempenho destas empresas tem superado as estimativas, é absolutamente ridículo. Repara aqui, 88% das empresas registaram um crescimento de 50% ou mais nos seus ganhos, ou seja, no período homólogo relativamente ao ano passado, o que ultrapassa as expectativas, que já eram elevadas, de um crescimento de 23%, aliás, mais que se dobrou aquilo que as expectativas, aquilo que era esperado. E portanto isto
é o segundo trimestre com crescimento nos ganhos acima dos 25% e o sétimo trimestre consecutivo de crescimento com 2 dígitos no SP500, o que é absolutamente ridículo. A última vez que isto aconteceu foi no segundo trimestre de 2021, por altura do dinheiro helicóptero, basicamente, da resposta à pandemia, com os cheques de estímulo a serem entregues nos Estados Unidos e tudo mais. Portanto, isto é algo que é importante monitorizar, o crescimento. Estes números são absolutamente incríveis e, de facto, comprovam o desempenho espetacular que os mercados tradicionais têm tido. Se olharmos aqui para Bitcoin, potencialmente temos aqui uma tendência positiva no que diz respeito aos fluxos dos ETFs, neste caso fluxos de entrada. Repara aqui, 170 milhões de dólares há 4 dias atrás, depois 200, 244, 137 e ontem 101. Portanto, 5 dias consecutivos em que assistimos a fluxos de entrada nos ETFs, o que é um bom sinal também. No que diz respeito à tal grande oportunidade que poderá estar aqui ao virar da esquina, eu acho que vai ser no setor da energia, subsetor da energia nuclear, especialmente com tudo aquilo que se está a passar aqui no Médio Oriente e com a dependência da humanidade nos combustíveis fósseis, mais especificamente petróleo, mas também gás natural. Eu acredito que a energia nuclear vai potencialmente ser um dos grandes beneficiários desta confusão e destes problemas com o petróleo. Eu acho que vamos assistir aqui a muito crescimento neste setor. Já há aqui alguns analistas a subirem a barra, digamos assim, no que diz respeito àquilo que se espera para o preço do urânio, que vai ter uma apreciação superior aos 50% a partir de agora. E isto, claro, é resultado da oferta apertada, digamos assim, por uma baixa cobertura no que diz respeito aos contratos de fornecimento de serviços e também com um crescimento no investimento no setor da energia nuclear. Os Estados Unidos planeiam incluir 400 gigawatts de capacidade de energia nuclear até 2050 e pode-se ver aqui os números no que diz respeito àquilo que nos diz respeito particularmente como é que podemos capturar esta apreciação. E uma das empresas que identifiquei, Oklo, que está envolvida, claro, nisto. Eu ainda não estou investido em Oklo, não estou a trabalhar com eles, nem nada do género. Isto é apenas uma empresa que nos gráficos parece aqui bastante interessante e também, como é óbvio, do ponto de vista fundamental são sólidos e, portanto, o seu pequeno reator modular atingiu a criticalidade, o que registra aqui um marco histórico para uma reação em cadeia, uma reação nuclear em cadeia e que seja autossustentável. Eu não sou físico nuclear, nem sei exatamente o que é que isso significa do ponto de vista técnico, mas na prática parece que estão a dizer que a energia nuclear vai ser muito mais acessível e isso também vai aqui atrair investimento, tal como aqui há 2 anos, ou coisa que o valha, começámos a ver as primeiras pessoas a falarem sobre o ChatGPT, aqui os nerds a dizerem que o ChatGPT ia explodir, e aqui seria um foguetão em direção à Lua. Podemos estar aqui a olhar para algo desta natureza. Se olharmos aqui para o gráfico, estamos a olhar para o intervalo diário e já estamos a cerca de 75% de distância do máximo histórico, foi registado em 2025, depois, aliás, o que é interessante, depois de uma grande corrida também para cima. Mas se olharmos se aproximarmos da nossa perspectiva, pode-se ver que estão a quebrar aqui acima de uma trendline e Oklo também está disponível enquanto ativo tradicional na Pionex. Se quiseres operar em Oklo, basta ir até aqui e procurar Oklo e depois tens aqui o Oklo X. Claro, atualmente está fechado, funciona apenas durante as horas da sessão e em dias da semana, mas está disponível na Pionex para operar, se isso é algo que te interessa. Eu definitivamente estou aqui a pensar em entrar em Oklo. Qual será o tamanho da posição? Vou pensar nisso e depois, como é óbvio, informar-te-ei atempadamente. Mas queria deixar apenas aqui bastante claro que vou eventualmente entrar numa posição em Oklo e provavelmente isto vai ser aqui uma trade de longo prazo. Vou talvez comprar em spot e
e ou uma posição alavancada, e com certeza utilizarei as estratégias de trading, um bot para capturar toda a volatilidade e, portanto, o método de 3 passos aqui a ser aplicado à esquerda, à direita e ao centro. Veremos se será uma boa trade ou não. Vou continuar a atualizar-te relativamente a isso. Se olharmos para o hash rate da rede de Bitcoin, repara como já recuou cerca de 20% desde o pico estabelecido em outubro, registado em outubro, e isto não é necessariamente uma coisa má. Significa que o mercado ou a rede está a reajustar-se. Por um lado, também será mais fácil de minerar. Haverá minérios que não são lucrativos e vão ter que desligar as suas máquinas, e depois outros vão ligar as suas. Enfim, eu queria apenas mostrar isto, que tendo em conta este recuo do pico, isto é a quarta vez na história da Bitcoin que assistimos a um recuo de 20% ou mais. Repara aqui o primeiro em 2012, depois tivemos outro em 2018-19, depois também em 2021, e em cada uma destas instâncias no passado, ou a cada uma destas instâncias no passado, seguiu-se um grande rally em direção a preços mais altos. Repara nisto, boom, e pode-se ver aqui este rally enorme em Bitcoin. O preço da Bitcoin, claro, está aqui em preto, e portanto rally após cada uma destas instâncias. Será que vamos assistir à mesma coisa ou não desta feita? É um gráfico interessante, e isto também é um gráfico que aponta na direção que podemos esperar a ação de preço em Bitcoin nos próximos meses. Está aqui a sugerir um pump eventualmente não muito distante aqui em Bitcoin. Para finalizar, a Trump Media está a sair lentamente dos seus investimentos cripto. Eles já não estão a investir tanto, com certeza, quanto há um ano atrás. Eles estavam muito investidos num passado assim não tão recente, e agora estão a girar, digamos assim, a rodar o seu capital para o outro lado. Retiraram aqui investimento da Crypto.com, cripto de uma forma geral, e estão agora, e isto também ajuda aqui a suportar a tese de que o próximo setor poderá ser mesmo o da energia nuclear, porque eles estão a canalizar os seus esforços e a sua energia para empresas deste setor, e isto ajuda a suportar essa tese de que poderá ser aqui uma boa escolha. Por agora vamos ficar por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Espero que gostes do conteúdo que trazemos aqui diariamente e que te seja útil. É sempre a coisa mais importante. Se sim, então não terás qualquer problema em recompensar-nos com um like, não só porque não te custa nada, mas porque isso também nos ajuda, e de que forma, junto do algoritmo do YouTube. Muito obrigado, desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.